Gente, o nosso paladar manda nada. Quem manda de verdade é a nossa cabeça. Se a gente falar que vai gostar de jiló, a gente passa a gostar de jiló. Eu sou testemunha. Vocês estão comigo? Paladar, pessoal, é um capricho, sabe? É algo como. Sabe quando a gente quer se dar. Sabe aquela história assim, É final de semana, eu posso abusar da minha alimentação? Sabe? Ah, tirei férias, então eu saí da regra? Ok. Ok sair da regra, mas não sair totalmente, porque quando a gente sai totalmente, a gente maltrata o nosso corpo. Então, quero repetir essa frase, tá bom? Paladar é um capricho. Quando nós queremos nutrição, nós convencemos a nossa cabeça do que é melhor para o nosso corpo. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que o Ayurveda, pessoal, foi a medicina ou estudo nutricional que mais me trouxe clareza a respeito de como cuidar da minha alimentação, como cuidar de mim como um todo. Eu fiquei eu fiquei agraciada com a Ayurveda, porque com ela eu aprendi a me alimentar melhor e sustentar o meu peso, sustentar as minhas medidas e sustentar uma condição nutricional bem boa. Então é por isso que eu tenho assim alegria mesmo de falar do Ayurveda, tá? E no Ayurveda tem alguns alimentos que são completamente incompatíveis, que a gente acha assim que pode misturar tudo, né? Mas em Ayurveda tem alguns alimentos que a gente fala, não, isso aqui não vai ser bem digerido, isso aqui não dá para misturar. O que significa alimentação saudável dentro desse olhar ayurvédico? Para o Ayurveda, uma alimentação de qualidade está ligada a uma série de comportamentos ao longo da nossa vida, tá? E quais são esses comportamentos que a gente precisa adotar ou que a gente quer adotar caso a gente queira aumentar a nossa saúde? Alimentação adequada, e aí eu gosto de, quem gostar de anotar é a hora, tá? Alimentação adequada, ervas na nossa alimentação, prática de yoga, prática de respiração, são aqueles exercícios respiratórios do yoga, que nós chamamos de pranayamas, meditação, massagens, e eu friso aqui que a gente pode fazer automassagens, estilo de vida equilibrado emocionalmente e estilo de vida sem exageros. Essa semana eu atendi uma pessoa que está tendo problemas para dormir de domingo para segunda. E, entre outras coisas, ele disse que abusa dos alimentos e do álcool no final de semana e abusa até do sono. Ele dorme muito tarde, acorda cedo. Então, a primeira sugestão que eu dei a ele é: vamos repensar esse estilo de vida? E ele topou. Ele falou, ok, eu vou experimentar então, porque às vezes o nosso organismo, ele realmente reclama. Às vezes, veja, eu abuso da minha alimentação, a minha digestão fica ruim, e a repercussão disso pode acontecer lá no sono. Olha que interessante. Então, não quer dizer que porque eu abusei da minha comida, a repercussão vai ser exatamente no meu aparelho digestivo, nem sempre. Vai depender muito do quanto, quais órgãos que eu sou suscetíveis, ou qual sentido meu, que é o meu calcanhar de Aquiles, o meu ponto fraco, sabe? Então, por isso que a gente cuida para o todo. Não adianta a gente cuidar só de uma coisa, né? A gente tem que cuidar da totalidade. Então, para Ayurveda, a alimentação é um dos fatores mais importantes. Por quê? Porque tem alimentos, gente, que curam. Assim como tem alimentos que adoecem. Tudo que tem a ver com a alimentação tem a ver também com
Escolha em relação ao que comer, primeira coisa. Também isso é bom, é uma listinha, olha só. A gente precisa de escolher bem o que comer, a gente precisa digerir bem o nosso alimento, a gente precisa absorver bem os nutrientes, a gente precisa assimilar bem e eliminar bem. Olha só, 5 processos da nossa digestão que vai concorrer para a nossa saúde. Não adianta eu escolher um alimento de super qualidade, mas eu não consegui nem absorver e nem eliminá-lo. Aí a minha saúde não vai responder adequadamente em relação a isso. Então, tudo isso é de extrema importância, saúde e a capacidade de digerir os alimentos, assim como as emoções e assim como as situações, é muito importante. Nós, no Ayurveda, não desligamos a emoção da alimentação. Para nós, essas coisas estão ligadas. E aí, quando a gente vai ver o que é, por que eu tô passando mal, por que eu não tô digerindo bem, por que eu tô com dor na minha articulação, a gente nunca vai ligar aquele tanto de alimento, de alimentação equivocada que a gente fez. Mas, gente, é um processo, isso vai acontecendo com o passar do tempo, né? E outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é se os alimentos que nós estamos ingerindo, eles têm qualidade nutricional. O que a gente tem que preocupar quando a gente vai, então, escolher nossos alimentos, né? Primeiro, nós vamos ter que comprar. Nós vamos comprar o alimento, né? Que tipo de alimento que eu vou escolher comprar? A gente fala assim, ó, ao invés de você ir direto para a parte de embalados, enlatados, congelados, vai para a parte onde tem cereais, verduras e frutas. E de preferência aquela partezinha bem pequenininha no supermercado, né, gente? Porque ela é pequena ainda para nós, mas que tem orgânicos, para você ter uma alimentação de qualidade. E isso vai tornar a nossa vida cada vez melhor. Aí as pessoas falam, Elaine, mas orgânico é caro. Gente, não é caro ao ponto de a gente não poder pagar por ele. E à medida que nós tomamos consciência que quanto mais nós comprarmos alimentos orgânicos, maior demanda haverá para se produzir orgânicos. Então a gente vai estar contribuindo para o planeta. A gente não vai estar contribuindo só especificamente para a nossa saúde, mas a gente vai estar contribuindo para uma cadeia toda, né? O que a gente então vai prestar atenção? Também é importante escolher alimentos que são adequados ao nosso biotipo. E sobre biotipo, eu ainda vou falar em outra live, tá? Os biotipos em Ayurveda são chamados de doshas, são as constituições ayurvédicas, e elas ajudam a gente a compreender melhor o nosso corpo. E conseguindo compreender melhor como o nosso corpo funciona, a gente escolhe alimentos que vão ser melhor digeridos e melhor aproveitados pelo nosso corpo. Eu ainda não percam essa aula. Ela vai ser legal, sobre os doshas, tá? Eu vou falar assim para vocês sobre os doshas. Então, por exemplo, se a gente vai comprar alimentos congelados, industrializados, empacotados, cheios de corantes, de aditivos, de estabilizantes, alimentos que não nutrem totalmente nosso corpo, a gente está perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo qualidade de vida. Então, outra coisa que a gente deve prestar atenção são aqueles alimentos geneticamente modificados. Eles podem ser grandemente alérgenos para o nosso organismo. E isso, sinceramente, não vale a pena, especialmente para as crianças. Hoje eles já têm um selinho, um triângulo amarelo com um T, dizendo que é transgênico. Transgênico quer dizer, eles são modificados geneticamente e por isso é muito fácil
de provocar alergias, porque o nosso organismo vai receber uma informação que não é exatamente orgânica, que faz parte dele. Então a gente chama isso de xenobiótico. O xenobiótico é aquela substância que entra estranhamente dentro do nosso organismo. Então, o ideal é a gente agregar o maior número possível de orgânicos na nossa alimentação. Claro que a gente não vai achar tudo orgânico, não é essa a ideia. Então, a ideia é o máximo de orgânicos possível, mas também não vai ficar se chicoteando e se batendo porque você não está comendo uma alimentação completamente orgânica. Também isso não é possível, tá? Não é possível, pelo menos no nosso país, por enquanto. Mas quando você for se alimentar, mesmo que você saiba que aquele alimento não é orgânico, receba isso com gratidão dentro de você. A gente dá a qualidade da nossa digestão com os nossos pensamentos também. Então, não descuida. A gente está o tempo inteiro de olho para tudo ficar bom. E leia sempre rótulos. A gente tem que ir com óculos, pelo menos quando a gente é mais velhinha assim, sabe? Que nem eu.